Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal da Escola Ninja WP. Meu nome é Flávio, eu sou cofundador da Escola Ninja WP. Somos uma escola online que ofertamos cursos WordPress. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre consumo excessivo de CPU, ou CPU Time Usage. O que é isso, Flávio? O que é esse problema de CPU que você está falando? Bom, se você tem um site, um WordPress, ou vários sites em WordPress no mesmo servidor, provavelmente você vai passar pelo problema de uso excessivo de CPU. O uso de CPU, ele diz a quantidade de recursos que você está usando da CPU. Em algumas hospedagens, quando você atinge o limite da CPU, automaticamente a hospedagem ela coloca seu site numa espécie de quarentena, ou seja, seu site fica completamente offline. E aí, a hospedagem vai entrar em contato com você, vai pedir para você ajustar todos os problemas. Depois que você ajustar os problemas de consumo de CPU, ela vai voltar o seu site para o ar. Então, primeiro passo é entender o uso da CPU, ok? Primeiro passo, entender o uso da CPU. Pouca gente dá valor ao gráfico de uso de CPU dos servidores. Então, você precisa de tornar isso um hábito, de todos os dias você ver o consumo da CPU das últimas 24 horas, beleza? Então vamos lá. Eu estou logado aqui na minha conta da SiteGround, que é a empresa que nós usamos e recomendamos. É uma empresa excelente. Se você puder, né, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você puder, coloque seu site WordPress lá. Veja, olha só. Eu resolvi gravar esse vídeo hoje porque nós tivemos um pico de acesso na Escola Ninja WP que elevou o nosso consumo de CPU, né? E eu estava esperando justamente por esse momento para gravar esse vídeo, porque de nada adianta eu ter o consumo de CPU baixo e não teria ali como mostrar para vocês, ok? O consumo da nossa CPU hoje, olha aqui, ó. Se você utiliza cPanel, provavelmente você tem esses dados aqui semelhantes ao que eu tenho, ok? Aqui, ó, nós temos o HTTP, ó. A SiteGround disponibiliza diversos softwares de métricas, de uso de memória, CPU, entre outros, beleza? Eu vou clicar aqui ó, para ver detalhes. Provavelmente a sua hospedagem também tem essa informação aqui, beleza? Você vai clicar em detalhes. Veja, olha o que aconteceu hoje. O uso normal da CPU, ele nem aparece aqui, ó. O uso normal da CPU nem aparece. Por volta aí das 2 até as 3, 4 horas, nós tivemos um pico excessivo de CPU. Nós levamos a nossa CPU à exaustão, né? Digamos assim. O consumo foi muito alto. Aqui você pode ver o gráfico, o uso. Aqui, ó, o vermelho aqui, ó, chegou mais de 2.000. Nós ultrapassamos o nosso gráfico. Nós ultrapassamos nosso limite normal de uso. E aqui, ó, nós temos a quantidade de IPs, né, e a quantidade de ferramentas que estão disparando hits para o aumento, né, repentino aí do consumo de CPU, beleza? Então aqui nós temos o uso, né, aqui nós temos que é o gráfico e o CPU usage. Vou colocar aqui, ó, CPU usage. Olha só, é basicamente o mesmo gráfico, ok? Olha aqui, ó, por volta das 1 hora ele foi subindo, e depois o uso da CPU abaixou e normalizou. O que aconteceu para a CPU, né, chegar nesse estado? Foram diversos fatores. O primeiro deles foi o pico de acesso, consumindo muitos recursos, né? Porque quanto mais acesso você vai tendo, o servidor vai tendo que processar mais requisições, ok? E o outro fator que acarretou foi que um dos plugins que nós estávamos utilizando em um dos nossos sites foi descontinuado, né?
e uma das atualizações que era para ter acontecido não aconteceu, fez com que o plugin estivesse disparando muitos scripts, né, para o servidor, beleza? Então esses foram os dois fatores que aconteceu hoje. Aqui, ó, o que eu quero que você preste atenção é nesses números aqui, ó. Nesses números aqui, ó. Olha só. Nós temos aqui, ó, o index. O index sempre será o primeiro, quase sempre será o primeiro, ok? Tudo bem. Nós temos aqui o admin Ajax, o alunos, né, que é a plataforma da escola, e outros níveis aqui. O primeiro passo é você identificar quem está fazendo o problema acontecer, né? O primeiro passo é identificar qual script está ocasionando o problema. Então, no nosso caso aqui, eu estou vendo que é o admin Ajax, né? O admin Ajax está fazendo N requisições. Por que o admin Ajax está fazendo N requisições? Por conta dos alunos da escola NinjaWP, ok? Porque os alunos ficam navegando lá entre as abas e são muitos alunos, eles ficam fazendo requisições toda hora e isso eleva o consumo da CPU, beleza? E o próximo aqui é o index, porque eles estão navegando na escola, beleza? Ok, então você já identificou o problema, você sabe que a sua CPU está com consumo muito alto e você precisa de resolver, porque senão seu site vai sair do ar. Aqui nós podemos também, ó, ver o consumo de memória. Vou colocar aqui o consumo de memória. Olha só, aqui é o consumo de memória, beleza? Veja que o nosso normal, o uso normal, não está atendendo, né? E aqui nós temos outro consumo. Beleza. Que basicamente é o mesmo gráfico que deu no outro. Beleza? Esse gráfico aqui até que ele não diz muito, ele diz mais os processamentos que estão acontecendo. Não dá para tomar uma ação de correção só com esses dados. Já com esses aqui a gente consegue, beleza? Já com esses outros dados aqui de detalhes do uso da CPU a gente consegue. Então, beleza, Flávio. Como que nós podemos arrumar o uso da CPU para que ela baixe, né? Como que esfria a CPU? O primeiro passo é se você identificar que você está tendo muitas requisições do admin Ajax, você vai instalar esse plugin aqui, ó. Heartbeat. WordPress, vou colocar aqui, ó. Heartbeat Control. Esse plugin aqui, ele vai controlar o uso do Ajax, né, do WordPress. Então você vai instalar ele. Eu vou vir aqui, ó, na escola NinjaWP, configurações, Heartbeat Control. Você vai instalar esse plugin e vai colocar ele com a configuração Allow Only on Post Edit Pages, ou seja, que é para ele controlar, né, os recursos do Ajax do WordPress somente nesses lugares, e você vai colocar o override dele em 60 segundos. Beleza. Nesse momento, você vai controlar o consumo, né, o disparo excessivo do Ajax do WordPress. Então, só de fazer isso, você já está resolvendo aí, sei lá, 30, 40% dos problemas, ok? A outra parte dos problemas é você otimizar os scripts do seu site, otimizar o cache, otimizar o consumo geral do seu WordPress. Com isso, eu recomendo que você faça com o WP Rocket, porque o WP Rocket é um plugin de cache para o WordPress que vai otimizar todo o seu site. Então aqui, ó, veja bem, nós estamos otimizando, né, fazendo lazy load das imagens, otimizando, né, minificando e concatenando os HTMLs e tal. E aqui, ó, opções avançadas. Eu estou reduzindo a quantidade de arquivos CSS JavaScript
estou removendo os recursos adicionais, os parâmetros aqui, ó, que é o famoso, que é esse famoso versão aqui, ó, versionamento, beleza? Banco de dados, você manter o seu banco de dados 100% otimizado, ok? Então, esse plugin aqui, ó, ele faz uma limpeza automática semanal. Então, toda semana ele vem e limpa todos os lixos. Então, nós estamos sempre com o nosso banco de dados bacaninha. Os caches pré-carregados e o CDN devidamente instalado, que é o Cloudflare, ok? Cloudflare, beleza? Então, o procedimento que você precisa de fazer para esfriar a sua CPU é otimizar os recursos que estão fazendo com que ela eleve. É isso, o macete é esse. Eu identifiquei que eu estou tendo uma grande quantidade de solicitações provindas da minha home, eu fui lá e pedi, né, para reotimizar os recursos, o cache e etc. Para reduzir um pouco. Não vai reduzir muito não, vai reduzir um pouco. E depois eu fui lá e reconfigurei o Heartbeat para que as solicitações em Ajax reduzisse. Então, só de ter feito isso, você já consegue ver aqui, ó, vou voltar aqui, você já consegue ver aqui, ó, que quando ele chegou no pico dele, ó, que foi às 14 horas, né, eu vim aqui, verifiquei, como que eu soube que nós estávamos atingindo o pico da CPU? O site começa a ficar muito lento, trava muito, fica parecendo uma carrocinha. Então, quando você chega nesse nível de você tentar navegar numa página e o site está muito lento, quase parando, provavelmente o uso da CPU sua já está alto, beleza? E aí nós viemos e tomamos a ação, corrigimos o problema para que o uso da CPU normalizasse. O que iria acontecer se a gente não tomasse uma ação rápida? Provavelmente, né, no nosso caso, a SiteGround iria entrar em contato conosco pedindo para a gente fazer esse trabalho. Eles iriam fazer inicialmente, né? Às vezes eles têm o costume de ser proativo e não deixar o site cair, ok? Às vezes eles percebem isso, aumentam um pouquinho para ajudar ali, mas eles entram em contato com você e falam, olha, a sua CPU já está no limite, arruma lá, senão o site vai cair. Eles avisam antes. O seu site não cai de uma vez, eles avisam. E aí, só que antes deles me avisarem, eu já vim aqui, já olhei, opa, beleza, já identifiquei o problema e já ajustei, ok? O cron aqui eu já removi, tinha um cron aqui disparando eventos igual um louco, eu já removi, porque a gente não utiliza o cron, só que o maior vilão era o admin Ajax, que eu vim aqui e ajustei ele. Então, se você fizer isso, instalar o Heartbeat, instalar o WP Rocket, você não vai ter tantos problemas com o uso da CPU. Eu digo tantos problemas porque se você tiver lá 10, 20, 30 sites instalados na sua hospedagem, independente ela qual for, se for uma hospedagem compartilhada, você vai ter o problema de todo jeito. Beleza? Então, essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado e fique de olho no limite da CPU, senão seu site vai sair do ar. Um abraço.